E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí, só terminando aqui o capítulo, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, ou seja, não tinha dado até então. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A serpente foi um instrumento usado pelo diabo. Não necessariamente era o diabo. Não era o diabo, um instrumento usado por ele. Você sabe que a Bíblia, às vezes, cria uma identidade literária entre o diabo e aquele que o usa, como também entre Deus e aquele que o usa. Por exemplo, quando Deus falou para Moisés, para mandar uma mensagem para Faraó, Deus falou para Moisés assim: Moisés, você será como Deus para Faraó. Não é que Deus estava divinizando Moisés, não. É porque você vai falar em meu nome. Tanto é que a palavra profeta, em grego profemi, significa aquele que fala no lugar de. É como se você falasse assim: não, fulano, tá aqui um bilhete, pode ir lá em meu nome, fala lá assim: olha, o Tiago está pedindo isso aqui. Pode vai lá buscar, fala, o Tiago está pedindo para trazer aquela coisa para cá. Quando a pessoa chega lá em seu nome e com seu bilhete, é como se você tivesse ido lá. Sim. Mesmo que ninguém vai barrar, ele vai chegar e tudo mais. Então, quando Deus usa alguém, é como se fosse o próprio Deus falando. Quando o diabo também usa, é o próprio diabo falando. Tanto é que na Bíblia o rei de Tiro era usado por Satanás. E quando você lê a história da queda de Lúcifer no céu, mistura com a vida do próprio rei de Tiro. No Apocalipse, capítulo 12, vai falar: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ele estava ali usando a serpente. A serpente era apenas um animal. Alguns biólogos acreditam que as serpentes no passado poderiam ser aladas. Entendeu? Que talvez elas fossem aladas e tudo mais. E temos registros antigos sumerianos, mesopotâmicos, que a serpente era um animal alado e quadrúpede. Então parece que mesmo fora da Bíblia há uma ideia na descrição da humanidade da serpente, que ela foi um animal que outrora voava e andava. Isso já explica que a partir de hoje você vai rastejar sobre o pó da terra e tudo mais. Eu imagino que deveria ser um animal lindo, maravilhoso. E Satanás deve ter pego esse animal ali e começou a falar com Eva através do animal, como se o animal fosse um meio entre ele e Eva. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: quando no verso
no capítulo 2, versículo 25, eu estou sem dente aqui, versículo 25, fala assim, ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra nus aqui é arum. Arum. Olha que interessante em grego, em hebraico, arum. Quando fala, o arumim, que seria o plural, quando fala que a serpente era astuta, é eirom. Eirom não parece com arum, foneticamente? Eirom significa astuto ou completamente pelado. Aí quando fala que Adão e Eva, depois de terem comido o fruto, se sentiram nus, aí é eirom. É outra palavra em hebraico. Entendi. Se eu traduzir assim de uma maneira clara, acho que vai ficar mais fácil você entender. É como se Deus falasse assim, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles se viram pelados. Nu e pelado, parece que tem uma diferença, né? Você fala assim, o nu artístico, você imagina uma coisa. Pelado, você imagina outra coisa. Pelado traz uma ideia de vergonha. Ele ficou pelado. Você não fala assim, ele ficou nu em praça pública. Você fala, ficou nu é porque o cara quis ficar. Ele ficou pelado, parece que alguém tirou a roupa dele e ficou envergonhando ali. Então, olha que diferença. Da nudez de Deus, que é a nudez da inocência, para o pelado do pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a serpente foi falar com Eva, Eva já tinha cometido alguns erros. Primeiro que Deus falou com Adão e Eva que eles ficassem juntos. A mulher de algum momento separou do homem e foi sozinha. Aí eu fico imaginando, as entrelinhas da Bíblia me permitem essa imaginação. O que levou Eva àquela árvore lá? Não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Porque ela não chegou lá de Jericó e já pegou o fruto e comeu. Ela ficou ali parada a ponto de abrir o diálogo com a serpente. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas é fuja do terreno da tentação. Não, e aí você tem o sentido do casal andar junto, né? O casal junto, um dá força ao outro. Olha que ela não foi com a intenção de comer a fruta. Senão ela já tinha chegado lá calada e pegado ela. Ela ficou ali demorando, tanto é que a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Eu imagino que no primeiro momento, ela deve ter achado estranho aquela serpente falar. A serpente não fala. Mas é que ela falava. Aí a serpente faz uma pergunta para ela, de maneira... O hater não está ali com uma dúvida honesta. Ele está para polemizar. Então, você vai falar assim com ele, aqui tem 2 garrafas azuis. Ele fala assim, mentira, ele falou que tem 2 garrafas azuis. Aí você vai se dar o trabalho e fala assim, não tem 2 aqui, 2. Você está contando errado, quer dizer, ele vai ter sempre uma coisa. Aí Eva ainda, na ânsia de querer defender Deus, falou assim, não, Deus falou que a gente pode comer das árvores, só essa aqui já não pode comer e tocar. Você percebeu na leitura? Deus não falou nada que não podia tocar do fruto. Quem acrescentou esse tocar foi Eva. Eva cometeu um outro erro que nós também temos que tomar cuidado hoje. Ela colocou palavras na boca de Deus. Fica com a Bíblia. Para quem é cristão, né? Ir além da Bíblia que é o perigoso. Você pode até ser 90% bíblico ou até 100% bíblico. Mas acrescentar uns 10% ali que não são, aí é complicado. Ela foi quase 100% bíblica. Ela falou, Deus falou isso. E falou para não tocar. Ah, é mesmo? Eu estou tocando e não está acontecendo nada. Aí Eva viu que a árvore era agradável aos olhos. E olha qual foi justamente a tentação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão iguais a Deus. Lembra que eu falei, quando até dei o exemplo do museu, que Deus às vezes não, a maioria das vezes ele dá mais do que a gente pede? O diabo vai na contramão disso. O diabo oferece para você o que você já tem. Pior, ele não só oferece o que você já tem, mas ele convence você a trocar o que você tem para algo que ele vai lhe dar de categoria inferior. O diabo chega para você e fala o seguinte, eu vou te dar um carro, só que você já tem um carro. Aí ele tira o carro que você tem e te dá um fusquinha, fundindo o motor. Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança do Criador nela. Ela e Adão já haviam sido criados para dominar a terra e dominar os animais e serem os representantes de Deus nesse mundo. Que é coisa melhor do que isso? Ela tinha sido criada em imagem e semelhança de Deus, gente. Ela tinha o domínio, Deus tinha atributos comunicáveis que ele passou para ela. Como é que o diabo agora vai falar, vocês vão ser iguais a Deus? Ela pegou do fruto e comeu. Agora é interessante que Tiago fala na Bíblia que Eva foi enganada, Adão não. Isso é uma coisa interessante. Adão não foi enganado. Quando eu li isso no Novo Testamento, eu falei assim, peraí, mas... No Novo Testamento? Isso, quer ver? Eu vou pegar aqui a passagem, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Timóteo capítulo 2,
versículos 13 e 14. 2, 13 e 14. Vamos ver aqui. Então, só corrigindo, não é Tiago, é Paulo e Timóteo. Ele fala o seguinte, olha: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caramba. Agora que vocês veem o grande problema. Se Adão não foi iludido, porque Eva ainda podia falar, poxa, mas ela foi enganada, Deus podia ter uma misericórdia dela. Mas Adão comeu do fruto consciente do que ele estava fazendo. Aí, a partir disso, a pergunta que eu volto para o Gênesis é: por que ele comeu do fruto? Raciocina comigo. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela deve ter sentido a sensação de nudez, de pelada, que eu falei, de vazio, de ausência de Deus, de angústia, tudo aquilo que ela nunca nem imaginava o que era, ela começou a sentir como fruto da transgressão. E Adão não. O casamento, nem ele pode estar acima de Deus na nossa vida. Nem a relação pai e filho. Qualquer coisa ou pessoa que nós coloquemos acima de Deus vai dar problema para nós. Até as virtudes. Se eu colocar a igreja acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar a minha esposa acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar meu filho, eu estou em pecado. Se eu colocar meus pais, eu estou em pecado. E Adão, o que ele fez? Na hora que ele falou assim, eu prefiro pecar contra Deus a perdê-la, ele colocou Eva acima de Deus. E a consequência imediata já veio. Que logo depois de ter feito isso, e aí é um outro problema, quando você coloca coisas acima de Deus, as suas decisões se tornam efêmeras. Elas não se sustentam. Tanto é que depois de ter feito isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-la. Ele não assumiu perante Deus: Senhor, eu comi do fruto porque eu não queria perder minha mulher. Numa situação como essa, você acha que teria tido alguma diferença se Adão tivesse se arrependido nesse momento, rapidamente, e pedido perdão? Não, ele comeu, errou. Mas ao invés de ele falar assim, foi ela, ou seja, culpado ela e tal. Assim como Davi, que também erra, né? E aí ele pega e se arrepende, perdoa, misericórdia. Por mais que ele tenha algum tipo de consequência, ele está arrependido. Você acha que talvez teria algum tipo de diferença nesse cenário? Eu acho que não, porque o estrago já estava feito. Tá. Mas a diferença que teve é que, graças a Deus, eles se arrependeram. Porque se eles não tivessem se arrependido, essa conversa não estaria acontecendo hoje. A prova que Adão e Eva se arrependeram é que nós estamos aqui como descendentes de Adão e Eva. Mas por que isso é um indício? Porque se eles não tivessem arrependido e tivessem, não comemos mesmo, não queremos saber mais nada, Deus ia fulminar os dois e acabar o planeta Terra. Acabou um pouco disso também. Ué, mas assim, eles tomaram a punição deles. Tomaram a punição deles, mas não foi... E eles procriaram o fruto do prazer muitas vezes, porque... Sim, a punição seria o que Deus falou. O que Deus falou? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, mas aí que entra o ponto. Mas aí que entra o ponto. Sobre quando a gente lê a Bíblia, o conceito de vida e morte muitas vezes não é tão literal assim. Muitas vezes o conceito de morte é a vida aqui na Terra, né? E muitas vezes o conceito de vida, na verdade, é a morte física e a vida na eternidade. Então, na minha leitura, quando eu digo e morrerão, para mim eles morreram mesmo. É onde eles passam a viver uma vida agora com a presença do pecado, né, e com esse tipo de coisa. Para mim, antes eles tinham uma vida que seria a vida eterna, era a presença de Deus, era quase que o que a gente está buscando encontrar depois daqui, sabe? Quando a gente pega e fala do pão, da vida, Jesus, o depois, etc., é um pouco invertido esse conceito, não é? O que a gente tem que ter medo aqui é o que a Bíblia chama de a segunda morte. Eu vou ler uma passagem para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa morte e o inferno que foram lançados no lago de fogo e enxofre é a sepultura e a morte que todos nós vamos um dia passar por ela. Isso é a consequência do pecado de Adão. A morte e o inferno, sepultura e a morte. Deus está mostrando no Apocalipse que ele vai jogar tudo isso no caldeirão do inferno, ou seja, do lago de fogo. Vai desaparecer a morte. Tanto é que no capítulo seguinte Deus fala: não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Mas olha a continuação do verso que diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Quando Adão e Eva foram advertidos por Deus a não comer do fruto proibido, Deus os estava advertindo a não incorrerem na segunda morte.